Feche os teus olhos, vamos orar. Enquanto nós oramos, pode projetar Provérbios, capítulo 30, versículo 1. Senhor, nós te rendemos graças nessa noite, porque aprove o Senhor nos permitir entender o mistério que estava oculto, Senhor, desde os séculos dos séculos. Aprove o Senhor nos dá hoje espírito de revelação e de sabedoria. A minha oração, Senhor, é que o Senhor possa me dar palavras que vão traduzir realidades espirituais e conceder ao teu povo olhos para ver e ouvidos para ouvir. Senhor, a minha oração é que o Senhor possa ministrar com vida e com poder, e à medida que a tua palavra é ministrada, cura o enfermo, liberta o cativo. Senhor, estabelece o teu reino inabalável, Pai. Pai, que a nossa mente seja levada cativa à obediência a Cristo Jesus, para que possamos receber favor nessa noite. Tudo aquilo que impede, ó Senhor, o andamento, tudo aquilo que tira nossa atenção, nos distrai, todo espírito de medo e de incredulidade, seja removido do nosso meio. Nós declaramos o espírito de fortaleza, o espírito de fé, Senhor, sendo ativado na vida da igreja, e quem crê dá um amém bem forte, aleluia. Provérbios capítulo 30, versículo 1, o tema é: o segredo foi revelado. Hoje eu quero compartilhar algo muito poderoso com a sua vida. O Provérbios começa dizendo assim: palavras de Agur. Versículo 18. Eu só comecei o versículo 1 para que você entenda. Quando você lê Provérbios, está escrito palavras de Agur. Mas os mestres judaicos, rabinos, eles entendem que Agur é um pseudônimo para o nome Salomão, que foi quem escreveu quase todos os provérbios. Então, esse Agur é nada mais, nada menos do que Salomão, do que o homem mais sábio que já existiu, o homem mais inteligente, mais rico que já existiu. Só Jesus supera Salomão. E Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua inteligência, ele vai dizer em Provérbios: estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que não conheço. Ou seja, tem 4 coisas que são mistérios na minha vida, que a minha sabedoria não decifrou, que o meu conhecimento não entendeu. E Salomão diz: primeiro, o caminho da águia no ar. Segundo, o caminho da cobra na penha, na rocha. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar. E quarto, o caminho do homem como a virgem. E acerca desse segredo, desses 4 mistérios que nem Salomão sabia, que eu quero falar nessa noite no nome de Jesus. Primeiro Salomão diz: olha, é um mistério que eu não conheço. Há algo maravilhoso, que é o caminho da águia no céu. Salomão não poderia entender esse mistério, porque Apocalipse não tinha sido escrito. O Espírito Santo não tinha descido, e a plenitude dos tempos não tinha chegado. Mas para que você entenda o mistério do caminho, o caminho da águia no céu, você precisa ler Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Projeta para nós. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 6. João viu, e João diz: eis, e havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás.
E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro ou novilho, o terceiro animal era com o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante ao quê? A uma águia voando. Todo o Velho Testamento é uma sombra da realidade do Novo Testamento. No Velho Testamento se mata um cordeiro para o sacrifício. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento tem um templo que é o tabernáculo, e depois do templo de Salomão. No Novo Testamento nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Então é tipologia. E para um princípio básico de hermenêutica, você tem que colocar Cristo em tudo. Esses 4 seres viventes apontam para Jesus, para as 4 faces de Jesus, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? Mas ele também é o novilho do sacrifício, que morreu na cruz por mim e por você. Mas a Bíblia também diz que ele é o homem, é a exata expressão de Deus como homem. Mas a Bíblia também diz que ele é Deus. Ele é a águia, que simboliza as coisas dos céus. Se você for ver nos evangelhos, os evangelhos são divididos, baseados nos 4 seres viventes. Por exemplo, o evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como quem? Rei. Você vai começar a ler Mateus capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, de Davi a Abraão, porque ele tem uma linhagem, ele é rei, ele é da tribo de Judá. Mas se você for ler o evangelho de Marcos, ele não tem genealogia, ele não começa, porque o evangelho de Marcos, ele é o novilho, ele é o servo. Ele veio para morrer, ele veio para sofrer, ele veio para pagar o preço. Se você ler o evangelho de Lucas, ele vai ser chamado de filho do homem, é a face do homem. Mostrando a inteligência, mostrando que ele passou necessidades, no sentido que ele teve necessidades, como comer, como dormir, como ir ao banheiro, mas também mostrando que ele tem inteligência. E às vezes nós esquecemos que Deus nos deu inteligência, para discernir, para empreender, para calcular. Essa é a face de Cristo como homem. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos o poder do Altíssimo, amém? A autoridade do nome de Jesus, mas nós temos a face do homem que nós precisamos empreender, fazer. Essa é a face do homem. Eu gosto daquela passagem que Jesus fala para Pedro: Pedro, pega a vara de pescar, vai no rio. Minha esposa já pregou sobre isso. Lança a vara na água, você vai pegar um peixe, na boca do peixe tem uma moeda. Colocar a moeda na boca do peixe fala do milagre, do poder de Deus, amém? Mas ir lá pescar fala de você usar o talento que Deus te deu. Fala para o seu irmão: tem uma face de homem entre os seres viventes. Diga para ele: significa que você vai ter que usar o teu talento. Irmão, aquilo que Deus te deu, você precisa usar, senão é talento enterrado. Quando Jesus se apresenta como rei, está mostrando que ele tem autoridade. Como novilho, significa que tem um preço e um sacrifício para ser feito. Mas quando ele se apresenta como homem, está dizendo: você vai usar a sua inteligência, eu te dei habilidades, eu te dei talentos, e o nome de Deus vai ser glorificado. Louvo a Deus pela vida da Leninha, estava conversando com ela esses dias, aposentada, já aposentou, amém? Mas não morreu. Porque tem irmão que acha que aposentar significa uma sentença de morte. Irmão, se você não morreu, significa que Deus ainda quer te usar, amém? Quando Ele não quiser te usar, Ele te leva para perto dEle. Fala para esse irmão: está vivo ou está morto? Então tem que ser usado. Ela falou: estou com o tempo, pastor. Irmão, ela abençoou o hospital com o talento dela na área da costura. Fez batas, que chama, né? Várias batas ali, para abençoar. Ela poderia estar de férias na praia, já trabalhou, já contribuiu, mas entende que ela é a manifestação do reino de Deus nessa cidade. Essa é a face de Deus como homem. Mas a Bíblia também diz que ele é águia, apontando para o evangelho de João, porque João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. O interessante é que no tabernáculo, não precisa projetar. Êxodo capítulo 28, versículo 5, não precisa projetar. Fala que o tabernáculo tem 4 cores. A Bíblia diz assim, Êxodo 28, 5:
e receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim, que é o vermelho, e o linho fino, que é branco. 4 cores: azul, vermelho, linho fino, que é branco, e púrpura, apontando para cada um dos evangelhos. Por exemplo, o azul aponta para o evangelho de João, da águia, das coisas do céu. O vermelho aponta para o evangelho de Marcos, do novilho, do sacrifício. O branco aponta para o evangelho de Lucas, porque ele é homem, mas sem pecado, por isso roupas brancas. E a púrpura aponta para o evangelho de Mateus, porque é a realeza, ele é rei. Então Salomão não entendia que o mistério da água voando no céu aponta para Cristo que viria, como águia ele desceria para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para me resgatar e para te resgatar, para mudar a minha natureza e para mudar a sua natureza, para que nós nos tornássemos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, amém? Esse é o primeiro mistério. O segundo mistério que Salomão não entendeu é o caminho da cobra na penha. E aqui, que muitos irmãos não entendem também, que por um lado Jesus é a águia voando, amém? Ele é Deus, Ele é do céu, Ele é das coisas dos céus. Mas por outro aspecto, aquele que estava sentado com Deus, aquele que é Deus, que está revestido de glória e poder, ele se esvazia da forma de Deus, assumindo a forma de homem. Mas não só assumindo a forma de homem, ele assume a forma da serpente. Olha o que está escrito em João capítulo 3, versículo 4. Jesus está pregando para Nicodemos. João 3, 4. Diz assim, João, capítulo 3, versículo 14. E como Jesus falando para Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja, da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, eu, Jesus, serei levantado. Agora, por que e como a serpente foi levantada no deserto? Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo de número 4. Números capítulo 21, versículo 4 diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Murmuraram, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil, desse pão miserável. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para quê, irmãos? Para que tire de nós estas. O que o povo falou? Nós pecamos, tira a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Qual foi a resposta de Deus? E disse o Senhor a Moisés: faste uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para... Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, fazia o quê? Vivia. Presta atenção. O Velho Testamento é uma sombra, o Novo é a realidade. O povo havia pecado, serpentes apareceram no deserto, começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer. O povo orou, chegou a Moisés e disse: Moisés, pecamos contra Deus, ora para Deus tirar a serpente. Sabe o que Deus fez? Não tirou a serpente continuou, mas Deus deu uma solução: eu vou levantar a serpente de bronze. Quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado. A serpente continuou, mas ela não tinha mais o poder de matar Israel. O que significa isso, pastor? Qual que é o caminho da serpente na pedra? Lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário,
Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é a exata expressão da divindade, que é o próprio Deus. Lá na cruz do Calvário, Ele se tornou serpente no meu lugar. O veneno da serpente que estava na minha vida, que é o pecado, que é a maldição, que é a enfermidade, que é a miséria, que estava sobre a minha vida, foi transferido sobre Ele. Ele se transformou em serpente, para que eu me tornasse cordeiro. Ele se transformou em maldito, para que eu fosse abençoado. Ele se tornou enfermo para que eu fosse curado. Ele se tornou pobre para que eu fosse enriquecido. A cruz é uma grande substituição. Ele se torna aquilo que eu era, para que eu me torne aquilo que Ele é, Filho de Deus, justiça de Deus, abençoado, enriquecido, saudável. Tudo que Cristo é, eu me tornei lá na cruz. Ele se transformou, Ele se tornou em tudo aquilo que eu era. Por isso Ele diz: Deus meu, porque Tu me abandonaste. Porque naquele momento Ele é a serpente recebendo toda a maldição, doença, miséria do mundo, para que você pudesse gritar: Deus meu, hoje o Senhor jamais me abandona. Ele abandonou Jesus na cruz, para que você nunca mais fosse abandonado. Dá um aleluia, um glória a Deus, se você está entendendo. Mas qual que é o problema do povo? É o mesmo do povo de Israel. O que o povo pediu? Remove a serpente. Pastor, remove o gigante, remove o problema, remove o desafio, remove a pressão, remove o marido, a esposa, os filhos, como um passe de mágica, Senhor. Remove. E qual foi a resposta do Senhor? Não vou remover nada disso. Você vai olhar para a cruz, você vai olhar para Jesus Cristo, e quando você olhar para Jesus Cristo, a serpente continua lá, o problema continua, os desafios continuam, a cura ainda continua necessitando, mas quando você olha para Jesus, todo o veneno da serpente vai ser removido. O diabo, as circunstâncias, as pressões, as calúnias não terão mais poder de te parar, porque enquanto estão se levantando contra você, você está olhando para a cruz de Cristo, e quando você olha para a cruz de Cristo, o veneno da serpente não tem poder sobre a sua vida. Fala para esse irmão: Deus não vai remover os problemas, você vai vencê-lo olhando para Cristo Jesus. Ele não remove a serpente, Ele tira o veneno da serpente, Ele tira o poder de morte, o poder de destruição, o poder de te colocar no fundo do poço. Ele tirou o poder. Você vai olhar para o gigante, você vai olhar para o desafio, você abriu uma empresa, você está começando um negócio novo, você está orando pela salvação da sua família, o problema está ali, a serpente está ali, mas você vai olhar para Jesus pela fé. Diz: em Cristo Jesus, eu já sou mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é olhar para Cristo, e quanto mais você olha para Cristo, mais você é transformado de glória em glória, a imagem de Cristo, porque Deus não está pensando em te mudar. Os irmãos acham que cristianismo é uma religião de pode, não pode, para com isso. Pastor, posso ou não posso? Eu falo para os jovens, eu falo: irmão, esquece que eu vou ficar te vigiando. Cristianismo não é uma religião exterior, é uma religião interior. Deus não quer remover o problema, Deus quer mudar você, filho. É uma mudança de mente. Deus, tira a minha conta. O que adianta? Amanhã você vai fazer de novo. Ele quer mudar a sua mente para que você aprenda. Deus, muda meu marido, ele vai colocar outro, você vai fazer de novo. Ele quer que você tenha sabedoria para lidar com ele. Então, como que Deus faz isso? Te ensinando a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Você tem que tirar os olhos da serpente hoje e começar a olhar para Jesus, para que o veneno da serpente não tenha mais poder sobre a sua vida. Quem está entendendo, dá um amém, um aleluia, só para me ver se você está vivo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, através da obra dele,
fôssemos feito justiça de Deus em Cristo. A Bíblia não diz que você será feito futuro. Você foi feito. Isso aconteceu lá na cruz. Lá na cruz, Deus olhou para você e te declarou justo, te declarou filho. E nós precisamos ter um comportamento de filho, amém? Por quê? Porque a revelação do caminho da serpente na pedra te leva para o terceiro nível, porque são níveis. E qual é o terceiro nível que Salomão não sabia? O caminho do navio no mar. Pastor, o que significa o caminho do navio no mar? Eu te apontei que a águia aponta para Cristo, a sua realeza. A serpente aponta para a obra dele da cruz. E o navio? Será que Salomão não conhecia de navio? Será que ele estava falando de navios naturais? Logo ele, que era um grande empreendedor, que buscou em navios a construção do templo. É claro que Salomão estava falando de algo espiritual, de algo que ele não compreendia pelo tempo. E qual que era a função do navio naquela época? Sair de um lugar, de uma cidade, de um país, de uma região, para outro lugar, outro país, outra cidade, outra região, e transportar algo em contêineres. Por exemplo, transportar mirra, ouro, especiarias, madeira, ferro e assim por diante. Então eles pegavam algo, se enchia de especiarias, de ouro, de ferro, de madeira, de prata, e levava até outro lugar. O que isso aponta para Jesus? Porque a águia desceu, se fez cobra na cruz, serpente na cruz. Hoje, e a Bíblia diz que é o caminho do mar. Porque se você for ler em Apocalipse, o mar aponta para as nações. Tudo que é mar na Bíblia aponta para as nações. O anticristo sai do mar, sai das nações. Tudo que aponta para a terra, aponta para Israel. Estou te ensinando a estudar a Bíblia. Nações é mar, simbolizado pelo mar. O mar simboliza as nações. E a terra simboliza Israel. Esse barco está no mar, está nas nações, nos gentios. O que significa isso? Um dia Deus deixou a sua terra, deixou o céu. E Ele veio às nações. Ele se tornou disponível a mim e a você. E esse barco, que é Jesus, está carregando toda sorte de bênção na minha vida e na sua vida. Quando eu entendo a obra da cruz, eu me torno filho de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando eu entendo a revelação que Ele se fez serpente, para que eu me torne filho, eu tenho agora o entendimento que eu tenho acesso a todas as bênçãos de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Ele já nos abençoou com o quê? Toda sorte de bênção. Eu quero profetizar a um navio cheio de milagre, de cura, de sabedoria, de insights na sua vida hoje aqui, e está disponível para você em Jesus Cristo, filho. O problema é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Qual mentalidade? De escravo para filhos, de amigo do noivo para filhos. Nós não somos amigos do noivo, nós somos a noiva, ou filho, amém? O que significa isso? Como que o irmão vem para a igreja, ele fala, pastor, eu estou precisando de uma cura. Pastor, eu estou precisando R$2.000. Pastor, eu estou precisando de um trabalho. E ele vem aqui buscando uma migalha, que cai da mesa do seu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a migalha que caiu de Jesus curou a filha daquela mulher sirofenícia. A migalha de Jesus cura, a migalha de Jesus salva a sua casa, a migalha de Jesus te prospera, ela é poderosa, sim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa, é só migalha. Eu costumo dar a ilustração do ratinho. Quem já teve rato em casa? Aqui em Diamantino você deve ter, certeza. Você coloca a banana lá, e no outro dia tem um pedacinho comido, ou pão, ou qualquer outra fruta. Por que ele não fica comendo tudo? Porque ele sabe que se de manhã você acordar, a vassoura pega ele.
ele sabe que ele é ilegal. Ele tem que aproveitar uma oportunidade e rapidamente correr. Irmão, tem muitos crentes vindo para um culto, para uma célula, sendo igreja, com essa mentalidade de rato. Eu estou aqui para pegar uma bencinha e sair correndo. Não, você não está aqui para pegar uma bênção, apesar da bênção te pegar, mas você está aqui para revolucionar essa cidade, filho. Você está aqui para mudar a história da sua família. Você está aqui para ser sal e luz. Você está aqui para ser igreja. Você está aqui para ser reino inabalável. Nós não estamos vivendo correndo atrás de bênção. É a bênção que tem que correr atrás de nós. Fala para esse irmão, eu sou você tão abençoado, eu sou tão abençoado. Fala para ele, que é a bênção que vai correr. Se a bênção quiser ser abençoada, ela chega perto de mim. Já fala para ele, por isso você sentou perto de mim hoje, né? Nós precisamos entender isso. O navio está disponível. Pastor, o que é filho? Filho é diferente. Irmão, filho chega da escola, joga a mochila em cima. Primeiro ele já solta o pé na porta, ou abre a porta, joga a mochila no sofá, chega lá e grita para a mãe na cozinha: mãe, está pronto o almoço? Ele não quer saber quem pagou a luz, ele não quer saber se tinha dinheiro para comprar carne, ele quer saber onde está a comida, porque ele tem acesso à mesa. Eu quero te dizer que o teu pai é muito rico, o teu pai é muito próspero, o teu pai tem todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata, e você pode chegar na mesa dele, e não apenas como um rato comer uma migalha. Você pode pegar o que você necessita, você pode guardar para você, amanhã vai ter mais, e como filho você vai trazer outras pessoas que não têm essa condição, essa revelação, para comer na tua casa, porque o teu pai é rico, o teu pai é poderoso, o teu pai é Deus, filho. Teu pai é Deus. Esse é o navio que está andando. Salomão era rico, Salomão conhecia de navio, mas Salomão não tinha revelação que um dia o navio de Deus estaria disponível para você. Pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me. Não mendigue. Vem, pega. Quem tem sede, vem, beba da água da vida de graça. Você só precisa usar a fé. Fala para o seu irmão, só a fé. E por último, Salomão diz: olha, a quarta é a que mais me espanta. Eu não entendo as outras três, mas essa quarta, e qual era a quarta que Salomão estava falando? O caminho do homem com uma donzela. Irmão, Salomão teve 1000 mulheres, 700 rainhas e 300 concubinas. Você acha que esse homem não sabe o caminho de um homem com uma mulher? Será que Salomão tinha dificuldade de relacionar com mulheres? Será que ele estava falando de um casamento natural? É bem verdade que a maioria dessas mulheres ele nunca nem viu. Eu acho que Salomão estava louco naquele momento. Porque um homem sabe, você está orando pela sua única mulher, amém? Está difícil, né, irmãos? Não fala nada para não estragar o culto, fica só na sua mente aí. Mas é claro que Salomão não estava falando de uma mulher natural. Salomão teve uma pequena revelação com a construção do templo. Mas ele não tinha a plenitude da revelação. E qual é esse mistério que intrigou o homem mais sábio do mundo? O que é isso que fez o homem mais sábio do mundo buscar, pesquisar com toda a sua sabedoria e não descobrir? Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. Esse era o mistério mais bem guardado do mundo. Esse mistério, Lúcifer cai por causa dele. Ele vê um trono, e ninguém no céu era mais belo do que ele, exceto Deus. Porque ele não conhecia esse mistério. Esse mistério estava escondido de Gabriel, de Miguel, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciões, toda a humanidade. Era um mistério oculto em Deus.
O próprio Deus guardou esse mistério para revelar. Por isso Salomão também não sabia. E a Bíblia diz, a mim, Paulo falando, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar qual seja a dispensação do mistério. E que mistério é esse que desde os séculos dos séculos estava oculto em Deus? Deus guardou o mistério, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Existia um mistério oculto em Deus pelos séculos dos séculos, para que agora, pela igreja, fosse revelado a multiforme sabedoria de Deus, oculta dos principados, dos potestades. Pastor, qual é o mistério que estava oculto, o maior segredo da humanidade até hoje? A igreja de Jesus Cristo. Lá em Gênesis, Deus olhou para Adão e disse: Adão, não é bom que o homem viva só. Quantos se lembram disso? Pastor, será que Adão estava com algum problema na alma de viver sozinho? Ou problemas sexuais? Que Deus olhou para ele e disse: Adão, não é bom você viver só. Irmão, Adão falava e via Deus todos os dias. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Tem muitas pessoas querendo casar para ser feliz. Tem muitas pessoas querendo relacionar para preencher uma lacuna da sua alma. Deus me livre. Se Jesus não for suficiente na sua vida, nada mais será, nem dinheiro, nem pessoas, nem conquistas, porque só Jesus tem o poder e o tamanho para preencher o meu vazio, o seu vazio. Eu casei não para me ser feliz, porque eu já era feliz com Cristo. Eu me casei porque eu era tão feliz que eu queria fazer mais alguém feliz. Pega a dica aí, você que está solteiro aí, aleluia, dá um amém. Só vi as jovens indo. Você casa é para fazer o outro feliz, amém? Porque eu já sou feliz. Então Adão não tinha problema de alma, ele estava falando com Deus, ele não tinha caído. Então por que Deus falou para Adão: você não pode viver só? Porque é impossível Adão cumprir o propósito sozinho, ele precisa da mulher. Então Deus dá um sono. No original, Deus mata Adão, porque o Velho Testamento é uma sombra, o Novo Testamento é realidade. Então Adão morre, e da costela de Adão Deus faz quem? Eva, a mulher, amém? Da mesma forma, o último Adão, Jesus Cristo, morre na cruz. A lança perfura a sua costela, e da sua costela sai quê? Água e sangue. Nasce a igreja. Da mesma maneira que da costela de Adão saiu a mulher, da costela de Cristo nasceu um mistério oculto pelos séculos dos séculos. Da costela de Jesus nasceu a igreja de Cristo. A coisa mais importante nessa terra é a igreja, irmãos. Nós precisamos voltar a ter revelação da igreja de Cristo, não da religião. Por que muitos ministérios evangelísticos famosos fracassaram? Muitos grupos e programações evangelísticas fracassaram porque eles se desassociaram da igreja. O compromisso de Deus não é com o indivíduo, é com a igreja dele, que é a única forma de manifestação da plenitude do reino. Por isso que tudo tem que convergir para a unidade da igreja. Não estou falando da igreja batista de Diamantina, estou dizendo da igreja invisível de Deus, que também nós aqui da Batista fazemos parte, amém? Não tem como viver um cristianismo sozinho. Não tem como viver um cristianismo isolado com a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Eu aprendo só com Deus. Cristianismo fala de comunidade. Cristianismo fala de relacionamento. Cristianismo fala de suportar um ao outro em amor, meu irmão. Amém ou não amém? Eu acho que está muito frio, né? Quer que aumente um pouco?
Aumente um pouco os ares. O pessoal ali do meio está com frio. O que eu quero falar, aumente para o 23, no meio. É no meio ali. O que eu quero falar para os irmãos, eles vão aumentar lá, irmão. Que tudo que Deus trabalha converge na igreja, tudo que Deus faz manifesta no meio da igreja. Por isso que todo desembocar de unção, de estratégia, de conexões, de riqueza, de sabedoria, de projeto e ministério, vai ter que ter uma unidade com a igreja, senão vai passar, porque movimentos passaram, mas a igreja continua para sempre. O comunismo, império, ditaduras, que fecharam portas, como a China fechou a porta para a igreja. Existem 70 milhões de missionários, de pastores, de cristãos na China. Nunca pararam a igreja, nada parou a igreja. Nem esquerda, nem direita, nem centro. Ninguém tem poder de parar a igreja de Jesus. Mas quando Salomão está dizendo qual que é o caminho do homem com a donzela, ele está dizendo qual que é o caminho de Deus, de Jesus, com a sua igreja. Você quer ter um ministério frutífero? Você quer prosperar na sua vida? Relaciona o que Deus te deu com a igreja. Relaciona o que Deus te confiou com a igreja. E quando eu estou falando de igreja, você precisa abrir a sua mente, porque eu não estou falando dessas 4 paredes aqui não. Eu estou falando com a igreja de Cristo Jesus, amém? A igreja que não vai ser destruída jamais. Porque quando Jesus fundou a igreja, lá em Mateus capítulo 16, ele chegou em Cesareia de Filipe e disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu já preguei sobre isso. Jesus estava dizendo que a igreja é a sua eclésia, era aquelas 300 pessoas que ele iria enviar para conquistar uma cidade, amém? Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você com o seu irmão. Pastor, eu não sou igreja sozinho. Você é igreja, mas você não pode manifestar a igreja, essa é a diferença. Você só pode manifestar a igreja em comunidade. Por exemplo, se eu corto a minha mão aqui agora, ela é minha mão, sim ou não? Sim ou não? Mas, se a minha mão é colocada em cima desse púlpito aqui, e eu não venho pregar, pela minha mão, ninguém me conhece, você pode dizer que tem a minha expressão aqui hoje? Mas o DNA da minha mão não é o mesmo DNA meu? Sim, a minha mão faz parte do meu corpo, sim ou não? Mas não me expressa. Se eu mandar uma carta com o fio do meu cabelo, falar, agora você vai me conhecer, tem como me conhecer com o fio do meu cabelo? O fio do meu cabelo faz parte de mim, mas não pode me expressar. Sozinho nós não podemos expressar a igreja. Só em unidade e em comunidade. Presta atenção. E o que é ser igreja? Vamos supor que eu estou com um problema de dente. Estou com um dente cariado. O problema é na minha boca, sim ou não? Mas aí inflamou. E eu preciso tomar agora um antibiótico, uma injeção. Vai dar injeção no meu braço. Mas o problema é onde? Hã? Presta atenção, aonde que é? Mas quem está tomando a injeção? O meu? O que significa? O problema é na boca, mas quem está sofrendo é o? O que significa isso, pastor? Independe de quem está sofrendo. Se um do membro sofre, todo o corpo sofre. Se um do membro tem vitória, todo o corpo tem vitória. Só assim nós podemos formar a igreja de Cristo. E qual é o problema? Nós saímos, aqui irmão, hoje, é só um lugar de treinamento. Aqui é só um lugar de treinamento. Lá fora é que nós somos igreja, amém? Porque aqui dá um aleluia, um glória a Deus, um sorriso, só tem crente, a maioria. Lá fora é que nós somos igreja. E qual é o problema? Todo o projeto de Deus está para a igreja, amém? Tudo que Deus está fazendo tem que convergir na igreja. Eu só posso ser igreja se eu estiver em comunidade com os irmãos. Eu só posso expressar a igreja se eu estiver focado em unidade, no mesmo propósito, com os meus irmãos, para que o reino de Deus se estabeleça. Qual é o problema? Como que nós escolhemos um trabalho hoje? Como que nós escolhemos uma profissão hoje? O irmão chega lá e isso me mata.
Ele chega lá numa empresa, vamos supor que você está numa empresa. Ele não está interessado se Deus mandou ele para aquela empresa. Ele não está interessado se aquela cidade é a cidade que Deus colocou ele. Ele quer perguntar para o patrão quantos que ele vai pagar. Qual é o meu salário? Quantos que eu estou ganhando? Se for um bom salário, é para mim um emprego. Se for um salário ruim, não é para mim. Isso não é ser igreja. Se você entender o conceito de igreja, você entra numa empresa não preocupada com o salário. Porque eu quero te ensinar um segredo. Resolva o problema que você vai ser promovido, não importa o lugar que você esteja. Você pode estar na pior função. Se você é alguém que resolve problema, rapidamente você vai crescer em qualquer instituição. Eu sempre digo que existe 3 grupos. O grupo 1 é o grupo que é o problema. O grupo 2 é aquele que identifica, tem que mudar. Tem que fazer tal coisa. Existe o grupo 3, aquele que resolve Fala para o seu irmão, qual dos 3 você é mesmo? Então você tem que ir lá e resolver o problema. A sua pergunta não deveria ser quanto eu vou ganhar. A sua pergunta deveria ser quanto que eu vou contribuir para essa empresa. Quanto que eu vou mudar a realidade desse lugar. Eu não me tornei pastor por falta de opção. Eu me tornei pastor por causa do chamado de Deus. Você não pode tornar um advogado porque você quer ganhar dinheiro simplesmente. Você tem que ser um advogado porque você entende o conceito de justiça. Você é a justiça de Deus na terra. Você não deve tornar um médico porque é a forma mais fácil de eu ganhar dinheiro, pastor. Não, você tem que se transformar num médico porque você pode resolver problema, você pode descobrir coisas, você pode ajudar pessoas. E o que eu quero te mostrar, que é além daquilo que nós podemos ganhar com as profissões, nós precisamos ter um senso, uma percepção de ser igreja. E quando eu sou igreja, não importa onde eu estou, ali eu vou mudar aquele ambiente, amém? Fala para o seu irmão, a partir de hoje, aonde Deus te plantar, você tem uma obrigação de mudar aquele ambiente para melhor. Pastor, cheguei na empresa, o meu patrão é o Satanás. Não, filho. Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerá contra. Eu estou chegando ali, vou mudar o ambiente da minha empresa, vou mudar o ambiente do lugar que eu trabalho, vou mudar o ambiente do bairro que estou inserido, vou mudar o ambiente da minha célula, vou mudar o ambiente do prédio da igreja que eu congrego, porque aonde eu chego, eu tenho revelação que Cristo é a água, que Ele se transformou em serpente, que as bênçãos de Deus estão disponíveis. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que eu esteja. Isso é unidade de propósito, porque aí não importa se o irmão está dando aula, se o pastor está pregando, se o outro abriu a empresa, não importa, nós estamos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Vamos mudar os ambientes, vamos alterar os ambientes, vamos trazer o reino e a cultura do céu sobre a terra, porque eu sou a igreja de Jesus Cristo. A partir de hoje você vai chegar em qualquer lugar, não perguntando quanto você vai ganhar, mas o que você pode fazer para mudar, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, em nome do Senhor Jesus.